Com uma curta história de pouco mais de 70 anos, o computador é um elemento central na vida moderna. Nem sempre os associamos a certas tarefas, mas a verdade é que eles estão por todo lado, desde simples eletrodomésticos a telemóveis, automóveis, até aos sistemas de informação de grande porte que gerem todos os serviços da nossa vida cotidiana. Para a maioria das pessoas, a interação com os computadores faz-se apenas na perspectiva do utilizador, ou seja, na utilização de aplicações informáticas nos mais diversos contextos. Para esse grupo de utilizadores, a compreensão do funcionamento de um computador não é de todo essencial. Já para um engenheiro da área da eletrónica ou dos computadores, a compreensão dos mecanismos básicos do seu funcionamento é fundamental para se entenderem os aspectos que condicionam o desenvolvimento das aplicações, as suas capacidades ou as suas limitações ao nível do desempenho. A arquitetura interna de um computador, ou seja, a sua organização interna, é um fator fundamental para o seu desempenho que condiciona o desempenho das aplicações que ele vai executar. Nesta primeira aula, vamos abordar alguns conceitos fundamentais em arquitetura de computadores. Um dos aspectos que vamos já desmistificar nesta aula é que um computador não é uma máquina inteligente. O computador limita-se a executar, de forma cega, as instruções de um programa. Ou seja, o comportamento de um computador depende exclusivamente do programa feito de forma antecipada por um humano. A arquitetura de computadores é uma das áreas de aplicação direta dos conceitos, das técnicas e dos métodos apreendidos nas duas unidades curriculares de sistemas digitais, nomeadamente Introdução aos Sistemas Digitais e Laboratório de Sistemas Digitais. Uma sólida formação na área dos sistemas digitais é, portanto, indispensável para a prossecução com sucesso dos estudos nesta área da arquitetura de computadores. Em arquitetura de computadores, trabalha-se, no entanto, num nível de abstração diferente, ao recorrer-se, na maior parte das vezes, a blocos funcionais complexos, com cuja síntese normalmente não temos que nos preocupar. Isso não significa, no entanto, que a sua funcionalidade não tenha que ser totalmente compreendida. A caracterização desses blocos funcionais para efeitos da sua inclusão no sistema maior passa a ser feita pela descrição da sua interface, ou seja, quais os sinais de entrada, quais os sinais de saída, pelo papel de cada um desses sinais e pela função desempenhada pelo bloco funcional como um todo. Nesta perspectiva, vamos observar o exemplo de uma memória RAM. Como já sabemos, uma memória é um dispositivo com capacidade para armazenar informação digital binária. Uma memória RAM é a designação que é dada a uma memória volátil, ou seja, uma memória que necessita de energia para guardar informação, ou, por outras palavras, uma memória que perde toda a informação quando lhe é retirada a respectiva alimentação. Em termos funcionais, uma memória pode ser idealizada como um array de n posições, onde em cada uma delas é possível armazenar uma palavra de k bits. Por exemplo, uma memória RAM de 16x8 pode ser idealizada como um array de 16 posições, onde em cada uma dessas 16 posições
pode ser armazenada de uma forma indivisível uma palavra de 8 bits. Uma memória RAM pode ser construída à custa de um bloco básico bem conhecido dos sistemas digitais, um flip-flop tipo D. Então, uma latch SR é o bloco digital que funciona como uma célula rudimentar de armazenamento. Não vou explicar o funcionamento da latch SR, isso é suposto ser já um dado adquirido, uma vez que isso é exatamente matéria de sistemas digitais. Também sabemos que, agrupando no essencial três destas latches SR, é possível construir um flip-flop tipo D. Um flip-flop constitui, assim, a unidade básica de armazenamento, onde é possível armazenar um bit de informação. A entrada deste bloco é representada pelo sinal D e a saída pelo sinal Q. Do funcionamento do flip-flop sabemos que a saída Q mantém o mesmo valor até ocorrer uma transição no sinal do relógio, momento em que o valor binário presente na entrada D passa para a saída. Com a introdução de lógica adicional, podemos modificar este bloco dotando de uma interface mais sofisticada. Passa a ter um sinal bidirecional de dados, ou seja, o mesmo sinal serve como entrada e saída do bloco, em vez de uma entrada e uma saída separadas. Como sinais de controle, este bloco tem um sinal de write, um sinal de read, que especificam o tipo de operação a realizar, e ainda um sinal de enable, que, quando ativo, permite que uma operação de escrita ou leitura seja realizada. Agrupando 8 blocos funcionais, como o que acabamos de escrever, podemos construir um registro de 8 bits, ou seja, um dispositivo com capacidade de armazenamento de 1 byte de informação. Neste agrupamento, os sinais de read, write e enable, e também o do relógio, são comuns a todos esses 8 blocos elementares com que estamos a construir este novo bloco. Cada um dos blocos básicos é, portanto, responsável pelo armazenamento de 1 bit da palavra indivisível de 8 bits. Finalmente, se agruparmos 16 registros como este que acabamos de descrever, construímos uma memória com capacidade para armazenar 16 palavras de 8 bits cada uma. A interface deste bloco é constituída por um barramento de 8 bits bidirecional, através do qual é possível ler ou escrever palavras de 8 bits nesta memória. Este barramento com 8 linhas, neste caso, é designado por barramento de dados à memória. O bloco continua a ter os sinais de controle já referidos anteriormente, nomeadamente o enable, o read e o write. Finalmente, a memória tem ainda uma entrada com 4 bits que permite selecionar qual dos 16 registros é usado na operação de leitura ou de escrita. Com esses 4 bits podem ser geradas combinações em binário entre 0000 e 111. Este conjunto de 4 bits é designado por barramento de endereços da memória e tem uma dimensão que é dada pelo logaritmo na base 2 do número de registros da memória. Salientar que o número de registros da memória é sempre uma potência de 2. Este barramento de endereços permite-nos então escolher uma das 16 posições que estão então numeradas de 0 a 15, correspondendo à entrada no barramento de endereços 0000 a 1111. Para a compreensão deste bloco,
ou do circuito onde este bloco se insere, não é fundamental conhecer com detalhe a forma como ele é implementado. É importante, isso sim, compreender a função que ele desempenha e a utilidade de cada um dos sinais da respectiva interface. O mesmo bloco que acabámos de descrever pode, muito facilmente, ser modelado numa linguagem de descrição de hardware, por exemplo, VHDL, usando para isso uma mera descrição comportamental. A utilização de uma linguagem de descrição de hardware permite apresentar, de uma forma precisa, os dois aspectos fundamentais do bloco funcional: a interface, com a descrição completa dos sinais, e a função, com a descrição formal do seu comportamento. Para a mesma RAM de 16x8, a entidade VHDL descreve um total de 6 sinais: o sinal de relógio, os sinais de enable, read e write, um barramento de endereços de 4 bits e um barramento bidirecional de dados de 8 bits. Na descrição comportamental que vamos fazer a seguir, consideramos que a escrita é síncrona, ou seja, o instante de escrita na memória é o da transição ativa do relógio, que é, para este exemplo, de 0 para 1. Consideramos também que a leitura é assíncrona, ou seja, a leitura não depende do sinal do relógio. Como veremos mais tarde, este comportamento simplifica a interação com dispositivos externos à memória. A descrição comportamental que se apresenta aqui segue a estrutura já estudada em laboratório de sistemas digitais. O elemento de armazenamento é definido através de um array com 16 posições numeradas de 0 a 15, cada uma delas com uma dimensão de 8 bits. A descrição comportamental propriamente dita apresenta um processo de escrita que é síncrono e que depende da transição 0 para 1 do relógio, o rising edge. A escrita na memória só é realizada quando, no momento da transição de 0 para 1, os sinais enable e write estiverem ativos simultaneamente. A escrita é feita na posição do array que é fornecida pelos 4 bits do barramento de endereço, o sinal ADDR. A leitura é feita de forma assíncrona e nesta implementação a leitura está a ser feita para um sinal interno, aqui designado por S_readData. A colocação do valor lido da memória no barramento de dados, que é o sinal data.io, só é feita quando o sinal de enable estiver ativo e o sinal de read também estiver ativo. Como o barramento de dados é um barramento bidirecional, ou seja, é o canal de comunicação com a memória, quer para uma operação de escrita, quer para uma operação de leitura, sempre que não estiver a ocorrer uma operação de leitura, o barramento é colocado em alta impedância. Por uma questão de proteção da memória, a colocação do barramento de dados em baixa impedância só é feita se o sinal de write não estiver ativo. Isto evita que, numa situação anómala, em que os sinais de read e write fiquem ativos simultaneamente, evita, como eu estava a dizer, que haja um conflito físico no barramento. Conflito esse que é potencialmente nocivo para a integridade física da memória. Para complementar esta sequência, podemos agora observar o resultado da ferramenta de síntese do Quartz para a descrição comportamental apresentada no slide anterior. A síntese toma por base um módulo de memória disponível na FPGA Destino e, como se pode observar,
é uma memória de duplo porto, ou seja, um porto de escrita e um porto de leitura independentes. O porto de escrita é síncrono e é formado pelo barramento de dados data-in com 8 bits e pelo barramento de endereços WADDR com 4 bits. O porto de leitura é assíncrono e é constituído pelo barramento de dados data-out com 8 bits e pelo barramento de endereços RADDR com 4 bits. Para além do sinal de relógio, este módulo de memória tem um sinal WE, que significa Write Enable, que permite, quando ativo, uma operação de escrita. Para adaptar a interface de escrita definida ao módulo de memória existente, a ferramenta de síntese transforma o módulo de memória de duplo porto numa memória de porto único. Para isso, o barramento de endereços passa a ser comum ao porto de escrita e ao porto de leitura, e o barramento de dados liga simultaneamente ao porto de escrita e ao porto de leitura. Na interface de escrita, o sinal WE é obtido do AND dos sinais de Enable e de Write, sinais esses que pertencem à interface do bloco de memória que se está a construir. Na interface de leitura, que é assíncrona, ou seja, não depende do relógio, a colocação no barramento de dados do valor lido do porto de leitura do módulo de memória é feita através de um conjunto de 8 portas TRI-STATE. O enable destas portas TRI-STATE, referenciado aqui na figura pelo sinal OE, que significa Output Enable, só está ativo quando os sinais Enable e Read estiverem ativos e, simultaneamente, o sinal Write não estiver ativo. Nessa situação, a saída das portas TRI-STATE estará em baixa impedância e o conteúdo da posição de memória especificada no barramento de endereços é colocado no barramento de dados. Quando o sinal OE, Output Enable, não está ativo, a saída das portas TRI-STATE está em alta impedância, o que permite realizar uma operação de escrita utilizando o mesmo barramento de dados para colocar o valor que vai ser escrito na memória. Esta descrição do hardware inferido pela ferramenta de síntese é útil para se ter a visão completa do hardware envolvido na implementação de um dado bloco funcional. No entanto, para se compreender a função desempenhada por esse mesmo bloco e a forma como ele interage com outros blocos funcionais, basta compreender a descrição comportamental que, como já referi anteriormente, descreve formalmente o comportamento desse mesmo bloco. Passamos então agora para a abordagem de um conjunto de conceitos básicos da arquitetura de computadores. Um computador pode ser visto como um sistema de processamento de informação. O processamento de informação pressupõe a definição de um algoritmo, ou seja, a definição de um conjunto de passos elementares que permitem a resolução de um dado problema. No computador, um algoritmo é implementado sob a forma de um programa. Por seu lado, um programa é constituído por um conjunto de instruções que, sendo executadas numa determinada ordem, implementam o algoritmo que resolve o problema pretendido. Temos assim como elementos fundamentais do sistema de processamento os dados de entrada, ou seja, o conjunto de valores que o programa consome, o programa,
ou seja, o conjunto de instruções que implementam o algoritmo, e os dados de saída, ou seja, o conjunto de valores que o programa produz em função dos dados de entrada e, obviamente, do algoritmo que esse programa implementa. O programa é quase sempre escrito numa linguagem que designamos por linguagem de alto nível, como por exemplo o C, o C++, ou Java, ou Python, etc. Estas representações de alto nível visam simplificar o desenvolvimento de algoritmos, mas, como veremos brevemente, utilizam operações e estruturas que estão muito distantes das operações que efetivamente o computador pode executar. As instruções que compõem o programa que o computador executa são representadas da mesma forma que os números, ou seja, em binário. E isto com um determinado número de bits, dependendo do computador em si. Isto permite que os programas sejam armazenados em memória para serem lidos e escritos, tal como os números que constituem os dados de entrada ou os resultados do processamento. Estes princípios formam os fundamentos do conceito da arquitetura que é normalmente designada por Stored Program, que aliás podem ser resumidos numa frase. Num computador, tudo é representado através de números. Mesmo a representação de caracteres alfanuméricos de um texto é feita através de números, recorrendo, por exemplo, à codificação com o código ASCII. Como os dados e os programas são representados através de números, então tudo pode estar armazenado da mesma forma em memória. Esta forma de representação permite que na memória possa residir, ao mesmo tempo, informação de natureza tão variada como um editor de texto, o código-fonte de um programa em C, um compilador e o próprio programa que resulta do processo de compilação. Numa perspectiva de muito alto nível, podemos descrever um computador como um conjunto de três grandes blocos funcionais fundamentais. O processador, também designado por CPU, que significa Central Processing Unit, é o bloco responsável pela execução do programa, ou seja, pela execução da sequência de instruções que implementa o algoritmo de processamento da informação. Como já vimos anteriormente, as instruções do programa estão armazenadas sob a forma de números numa memória. O segundo bloco funcional fundamental é precisamente a memória. Na memória estão armazenadas as instruções do programa, os dados de entrada, ou seja, os dados para processamento, e os dados de saída, ou seja, os resultados do processamento. O terceiro bloco agrupa o que se designa por unidades de input-output e é o bloco funcional responsável pela comunicação com o exterior. As unidades de entrada permitem a recepção de informação proveniente do exterior para armazenamento em memória. Essa informação inclui os dados, mas também os programas. É bom lembrar que o computador é um dispositivo programável, ou seja, mudando o programa, o computador passa a desempenhar uma função diferente. As unidades de saída permitem o envio de resultados para o exterior. Cada um dos blocos descritos é um sistema digital. No seu conjunto, o computador é um sistema digital complexo que tem a capacidade de ser programado e reprogramado para realizar diferentes tarefas. A arquitetura básica de um sistema computacional, baseada nos três grandes blocos que apresentei no slide anterior, foi publicada pela primeira vez em 1945 por John von Neumann
num relatório sobre a construção de um computador que ficou conhecido pela sigla EDVAC. Esse relatório constitui a primeira descrição publicada do projeto de um computador que usava o conceito Stored Program que vimos no slide anterior. A arquitetura de suporte a esse conceito ficou conhecida como arquitetura de von Neumann. Nesta arquitetura, o processador é o bloco funcional central e a comunicação com a memória e as unidades de input-output é assegurada através de três barramentos. O barramento de dados, ou seja, o Data Bus, é o barramento através do qual é feita a transferência de informação, tipicamente entre o CPU e a memória e entre o CPU e as unidades de input-output. Como veremos mais tarde, as unidades de input-output são construídas de modo a que sejam acedidas para leitura ou escrita exatamente da mesma forma que se acede à memória. Ou seja, uma unidade de input-output pode também ser pensada, do ponto de vista lógico, como um ou uma coleção de registros, tal como uma memória. Isto permite que, na perspectiva do processador, não haja qualquer diferença entre o acesso à memória ou o acesso às unidades de input-output. O segundo barramento é o barramento de endereços, ou o Address Bus. É o barramento através do qual o CPU identifica a origem ou o destino da informação na memória ou nas unidades input-output. Um endereço é um número único que identifica cada registro de memória ou cada registro das unidades input-output. Isto pressupõe que, no sistema computacional, todos os blocos que o CPU possa aceder para ler ou escrever tenham que ter atribuído um endereço ou uma gama de endereços, dependendo, obviamente, da especificidade do bloco. Por exemplo, uma memória de 16x8, como a que vimos no início da aula, necessita de uma gama de 16 endereços consecutivos, de modo a que o CPU possa aceder a qualquer um dos 16 registros que constituem essa mesma memória. Finalmente, o barramento de controlo agrupa um conjunto de sinais que especificam o modo como a transferência de informação deve ser realizada. Em particular, este barramento inclui um sinal de read e um sinal de write, gerados pelo CPU, que indicam aos restantes blocos qual a operação a realizar. Se o sinal write for ativado, isso significa que o CPU vai copiar informação de um registro interno para a memória ou para uma unidade de saída. Se o sinal de read for ativado, o CPU vai copiar informação da memória ou de uma unidade de entrada para um registro interno. Neste modelo simples, os barramentos de endereços e de controlo são controlados exclusivamente pelo CPU e, como consequência, todas as trocas de informação passam obrigatoriamente pelo CPU. O CPU é, portanto, o bloco funcional central desta organização. Desta forma, quando nos estivermos a referir a uma operação de escrita, isso significa copiar informação do CPU para a memória ou para uma unidade de saída. Enquanto que uma operação de leitura significa copiar da memória ou de uma unidade de entrada informação para o CPU. Por simplificação de linguagem, em vez de copiar, dizemos muitas vezes transferir. Neste contexto, estas duas formas são equivalentes. Como já referi, nesta organização, o CPU é o elemento central. Todas as ações realizadas são determinadas pela execução de cada uma das instruções do programa. As instruções do programa são executadas, para já, sequencialmente. O CPU funciona assim em ciclo, executando repetidamente um conjunto de passos.
lê uma instrução da memória. Ler uma instrução significa ler um número da memória. Interpreta a instrução e verifica qual a operação que tem que ser realizada. Lê da memória o valor que a instrução necessita para processar. Executa a operação e, finalmente, armazena o resultado da operação na memória. Após esta sequência genérica de passos, o CPU volta ao primeiro passo, onde lê da memória a instrução seguinte. Este processo é então repetido indefinidamente, ou seja, em ciclo infinito. Recapitulando, um endereço é então um número único que identifica cada registro de memória ou cada registro das unidades de input-output. Os endereços são contados sequencialmente, começando em 0. Quando dizemos, por exemplo, que o conteúdo da posição de memória 2000 hexadecimal é 32, 2000 é o endereço do registro na memória, ou o endereço de memória, de uma forma mais simples, e 32 é o valor armazenado nesse registro, ou nessa posição de memória. Outro conceito importante é o conceito de espaço de endereçamento. Espaço de endereçamento pode ser definido como o conjunto completo de endereços que o CPU consegue gerar. O número de endereços é dado pelo número de combinações dos bits do barramento de endereços do CPU. Se, por exemplo, o barramento de endereço tiver 4 bits, o número máximo de endereços que o CPU pode gerar é 2 à quarta, ou seja, 16. Se o barramento de endereços tiver 16 bits, o CPU pode gerar 2 elevado a 16 endereços diferentes, ou seja, endereços na gama em hexadecimal 0000 a FFFF. Para especificar o espaço de endereçamento, podemos simplesmente dizer que se trata de um espaço de endereçamento de, por exemplo, 16 bits, ou então referir que se trata, para este exemplo, de um espaço de endereçamento de 64K. Qual será então o espaço de endereçamento de um processador com barramento de endereços de 32 bits? O CPU é então o bloco central na arquitetura de um sistema computacional. No essencial, podemos ver o CPU como um bloco funcional que é constituído por dois grandes blocos. A secção de dados, normalmente designada por DataPath, que é constituída pelos elementos operativos que permitem o encaminhamento da informação, o respectivo processamento e o armazenamento temporário dos resultados. Para o encaminhamento de informação são usados multiplexers, circuitos que conhecemos bem dos sistemas digitais. O processamento de informação é realizado numa ALU, uma unidade aritmética e lógica, onde são realizadas as operações aritméticas e lógicas, como por exemplo a soma, a subtração, ou as operações lógicas AND, OR ou exclusivo, ou ainda as operações de deslocamento. Para o armazenamento temporário de resultados de processamento, o CPU tem internamente uma zona de memória, em tudo semelhante à memória externa já referida, mas de muito menor capacidade. No entanto, e para que não haja confusão entre as duas, à memória interna do CPU chamamos registros internos. Em cada registro interno é possível armazenar uma palavra com um número de bits que depende da arquitetura do CPU. O número de registros internos é normalmente muito pequeno, tipicamente da ordem das poucas dezenas. O bloco que agrupa este conjunto de registros é normalmente designado por banco de registros ou register file. O segundo bloco fundamental do CPU é a unidade de controlo. A unidade de controlo é responsável pela coordenação dos elementos do DataPath
durante a execução de uma instrução. Para isso, gera os sinais de controle que adequam a operação de cada um dos recursos da secção de dados às necessidades da instrução que estiver a ser executada. Por exemplo, se a instrução envolver uma operação de soma, então a unidade de controle gera o sinal ou sinais que indicam à ALU que deve realizar uma soma. Dependendo da arquitetura, a unidade de controle pode ser uma máquina de estados ou um elemento meramente combinatório. No entanto, independentemente da unidade de controle ser combinatória ou sequencial, o CPU, como um todo, é sempre uma máquina de estados síncrona, ou seja, um sistema digital que depende para o seu funcionamento de um sinal de relógio. Um computador é então constituído basicamente pelo processador, pela memória e pelas unidades de input-output, que normalmente designamos por periféricos. Quando o processador quer armazenar dados para mais tarde os ler, usa a memória. Quando o processador quer trocar informação com o exterior, usa as unidades de input-output. Como já referi, na memória está também armazenado, além dos dados, o programa sob a forma de um conjunto de instruções. Cada instrução é representada por uma sequência de bits que designamos por código da instrução ou código-máquina da instrução. O processador é então o elemento central da arquitetura de um computador. É o elemento ativo que controla todas as trocas de informação com a memória e com os periféricos e que executa o programa. No entanto, o processador desconhece o conceito de programa. O processador executa as instruções do programa, uma de cada vez, sequencialmente e de uma forma cega. Uma vez que as instruções estão armazenadas em memória, sob a forma de um número, no ciclo de execução de uma instrução, o processador começa sempre por ler da memória o código máquina dessa mesma instrução. O processador também não conhece os dados que o programa vai processar. Se uma dada instrução precisa de dados, o processador tem de ler esses dados da memória ou então de um registro interno do processador. Da mesma forma, se uma dada instrução produzir um resultado, esse resultado terá que ser armazenado na memória ou num registro interno do processador. O ciclo de execução de uma instrução pode então, de uma forma genérica, ser decomposto em 5 operações fundamentais. A primeira é o instruction fetch. Durante esta operação, o processador lê uma instrução da memória, ou seja, lê o código máquina de uma instrução que está armazenado na memória e guarda esse código máquina num registro interno. É feito depois o instruction decode. Após ter o valor do código máquina da instrução, a unidade de controle do processador descodifica a instrução, ou seja, identifica de que instrução se trata e determina os próximos passos a realizar. Estas duas operações, o instruction fetch e o instruction decode, constituem o que se designa por fase fetch da execução da instrução. Esta fase fetch é realizada sempre da mesma forma, qualquer que seja a instrução. Os passos seguintes constituem o que se designa por fase execute da instrução. Essa fase envolve a execução da operação associada à instrução e é, portanto, uma fase que varia de instrução para instrução. No entanto, de uma forma genérica, podemos descrever essa fase em 3 operações. O operand fetch. Durante essa operação, o processador lê o valor ou os valores de que a instrução necessita. Por exemplo, uma instrução aritmética de soma necessita de 2 operandos. Uma instrução que determina o complemento para 1 de uma quantidade apenas necessita de um operando.
Estes operandos podem estar armazenados na memória ou em registros internos do processador. A operação seguinte é a operação execute, que corresponde à execução da operação especificada na instrução. Por exemplo, se for uma operação aritmética, o elemento operativo que estará envolvido nessa fase é a ALU. Finalmente, store result. Durante esta operação, o processador armazena o resultado da operação realizada anteriormente num local que é especificado na própria instrução. O armazenamento pode então ser feito na memória externa ou num registro interno do processador. Terminada a execução da instrução, o processador passa à execução da instrução seguinte. Qual é a instrução seguinte? Bom, depende. Normalmente é a instrução que está armazenada imediatamente a seguir na memória. No entanto, como veremos, há instruções que permitem tomar decisões, ou seja, se uma determinada condição for verdadeira, deve ser executado um determinado conjunto de instruções. Se for falsa, deve ser executado outro conjunto alternativo de instruções. Nesse caso, a execução sequencial é quebrada e a instrução que é executada a seguir pode não ser a que está armazenada imediatamente a seguir à que acabou de ser executada. Voltaremos a isto com grande detalhe mais tarde. O importante a reter nesta fase é que o ciclo de execução de uma instrução é genericamente composto pelas 5 operações elementares que estão representadas neste slide. Outro aspecto importante a reter é que a vida de um processador se resume a executar indefinidamente estas operações, ou seja, ler instrução, descodificar a instrução, ler dados, executar a operação, armazenar o resultado. Fim deste ciclo, volta a realizar a mesma sequência na instrução seguinte. O processador faz este ciclo completo de execução vários milhares de milhões de vezes por segundo. Sendo o processador uma máquina de estado síncrona, a frequência do seu relógio determina, de uma forma grosseira, o número de instruções que o processador executa por segundo. As instruções de um programa estão armazenadas em memória sob a forma de números. No caso do processador que vamos estudar nesta unidade curricular, que tem a designação de MIPS, uma instrução é codificada com uma sequência de 32 bits e, portanto, cada instrução é armazenada na memória como um número de 32 bits. Esse número de 32 bits é designado por código-máquina da instrução. Os primeiros programadores programavam os computadores diretamente em binário, ou seja, diretamente em código-máquina. Esta era, é fácil de ver, uma tarefa morosa, muito sujeita a erros e tornava extraordinariamente difícil a tarefa de programação de um computador. Rapidamente foram inventadas formas de representação do programa mais fáceis de entender por um humano e também mais próximas da forma de pensar dos humanos. No início, essas formas de representação eram traduzidas para código-máquina de forma manual. Também este era um processo moroso e muito sujeito a erros. Os pioneiros dos computadores rapidamente perceberam que podiam usar o computador para ajudar a programar o próprio computador, ou seja, criaram programas que traduziam os programas que realizavam para o código-máquina do processador. O primeiro desses programas foi designado por Assembler. O Assembler traduz a representação simbólica de uma instrução no seu código-máquina. A linguagem que inclui a representação simbólica de todas as instruções do processador é designada por linguagem Assembly. Por exemplo, a instrução ADD-IU $5, $4, menos 97, que é uma instrução que faz a adição algébrica de dois valores, duas quantidades,
é representada em código-máquina pela sequência de bits que aparece aqui em primeiro lugar, ou seja, pelo valor em hexadecimal 2485F F9F. A linguagem Assembly é, portanto, a forma de programação de mais baixo nível de um computador que ainda pode ser compreendida por um humano. O assembler traduz as instruções assembly para código-máquina e há, portanto, uma relação de 1 para 1 entre instruções assembly e os respectivos códigos-máquina. A linguagem assembly requer, portanto, que o programador escreva uma linha por cada instrução e é essa a sequência que o processador depois vai executar. Isto força naturalmente que o programador, ao escrever o seu programa, pense exatamente da mesma forma que o computador, ou seja, da forma que o computador vai executar aquela sequência de instruções. Esta ligação tão direta entre o programa e o comportamento do computador limita fortemente a produtividade do programador. O desenvolvimento de linguagens de programação de alto nível criou uma camada de abstração que permitiu que o programador pudesse desenvolver os seus programas sem o conhecimento exato da forma como esses programas vão ser traduzidos em instruções reais do processador. O trabalho de tradução da representação simbólica de alto nível em código-máquina é feito por um programa desenvolvido especificamente para a linguagem de programação e para o processador e é designado por compilador. No exemplo desta figura, temos uma função escrita em linguagem C que transforma uma letra minúscula numa letra maiúscula. Um caractere alfanumérico é representado por um código ASCII. Por exemplo, o A minúsculo é representado pelo código hexadecimal 61. E o código maiúsculo é representado pelo código hexadecimal 41. Os códigos das letras são sequenciais, ou seja, o código ASCII do B é 42, o do C é 43, etc. Assim, para transformar uma letra minúscula numa letra maiúscula, basta subtrair o valor 20, tal como está representado neste código. O compilador traduz assim esta representação de alto nível, que alguém com conhecimentos de programação facilmente entende, para uma representação que é específica do processador que vai executar aquele programa. Habitualmente, o compilador gera diretamente o código-máquina, ou seja, a representação binária do programa, mas pode também gerar a representação em linguagem assembly. Relembro que há uma relação de 1 para 1 entre uma instrução assembly e o respectivo código-máquina. O aspecto importante a reter é que a linguagem de alto nível permite que o programador possa pensar de uma forma independente do processador que vai executar o programa, mas essa representação está muito distante daquela que o processador entende e que no final vai executar. A codificação de uma instrução, sob a forma de um número expresso em binário, terá que ter toda a informação de que o processador necessita para a sua completa execução, nomeadamente, qual a operação a realizar? É uma operação aritmética de soma, subtração, multiplicação ou divisão? É uma operação lógica do tipo AND, OR ou exclusivo? É uma operação de leitura de um valor da memória? É uma operação de escrita de um valor na memória, etc. Qual a localização dos operandos? Os operandos podem estar armazenados em registros internos do CPU ou na memória externa. No caso em que o operando reside num registro interno, a instrução especifica o número de um registro. Quando o operando reside na memória externa, é especificado o endereço de memória onde está armazenado esse valor.
onde colocar o resultado da execução da instrução. O resultado pode também ser armazenado num registro interno do processador ou então na memória externa. No caso em que é armazenado num registro interno, a instrução deverá especificar que registro é esse, sob a forma de um número. Se o resultado vai ser armazenado na memória externa, a instrução deverá especificar o endereço da posição de memória onde esse resultado, esse valor vai ser armazenado. Qual a próxima instrução a executar? Em condições normais, a próxima instrução a executar é a que está imediatamente a seguir na sequência armazenada em memória e, portanto, não é normalmente explicitamente mencionada. Em instruções que alteram a sequência de execução, a instrução deverá fornecer o endereço da próxima instrução a ser executada. As instruções que alteram a sequência de execução do programa são instruções que podem ter associadas condições que são usadas para tomar decisões nesse programa. O código-máquina de uma instrução terá que incluir todos estes itens. Neste slide vamos analisar o caso de um processador hipotético muito simples que mostra a forma como a codificação das instruções é realizada e como é que essas instruções são depois interpretadas pelo processador. Vamos então supor que as instruções são codificadas com 8 bits e que há dois formatos de codificação dessas mesmas instruções. O primeiro formato, o formato 1, é usado para codificar as instruções em que os operandos da instrução residem em registros internos e o resultado da instrução também é colocado num registro interno. O formato 2 é usado para codificar as instruções que acedem a um operando que reside na memória externa. Nos dois formatos de codificação, os dois bits mais significativos codificam qual a operação a realizar. Isto significa que este processador pode executar um máximo de 2 elevado a 2 instruções, ou seja, um máximo de 4 instruções. No formato 1, os bits 5 e 4 especificam o número do registro, o número do registro interno onde vai ser colocado o resultado. Os bits 3 e 2 especificam o número do registro onde se encontra o primeiro operando e, finalmente, os bits 1 e 0 especificam o número do registro onde se encontra o segundo operando. No formato 2, os bits 3 a 0 especificam o endereço da memória externa onde se vai guardar um valor ou de onde se vai ler um valor. No caso de ser uma operação que escreve na memória, que é normalmente designada por uma operação de store, os bits 5 e 4 especificam o número do registro de onde vai ser copiado o valor que vai ser transferido para a memória externa. No caso de ser uma operação que lê da memória, que normalmente é designada por uma operação de load, os bits 5 e 4 especificam o número do registro onde vai ser armazenado o valor que vai ser lido da memória externa. Como já referimos, os dois bits mais significativos do código-máquina especificam então qual a operação a realizar e, em função desse código, a unidade de controle do processador interpreta a instrução de acordo com o formato 1 ou de acordo com o formato 2. Das 4 operações possíveis, vamos admitir que apenas estão implementadas 3, a que correspondem os códigos 00, 01 e 10, ou seja, o código 11 não está atribuído. Ao código 00 corresponde uma instrução de soma do conteúdo de dois registros com a colocação do resultado também num registro. Ao código 01 corresponde uma instrução de leitura, uma instrução de load, portanto uma instrução de leitura de uma posição de memória para um registro interno. E ao código 10 corresponde uma instrução de escrita, uma instrução de store,
que então copia o conteúdo de um registro interno do processador para uma posição de memória. Uma vez que na instrução um registro é codificado com 2 bits, isso significa, ou isso determina, que o número de registros internos do processador seja 2 elevado a 2, ou seja, 4. Vamos então ver um exemplo de um programa apresentado em código-máquina para este processador hipotético. Na coluna da esquerda mostram-se os códigos-máquina das 5 instruções em hexadecimal e na coluna da direita o respectivo valor em binário. Estes códigos estão armazenados sequencialmente em memória e são, portanto, executados pelo processador exatamente pela mesma ordem. A pergunta aqui é qual a expressão aritmética implementada neste programa. Esta pergunta, obviamente, que só pode ser respondida analisando o código-máquina instrução a instrução. E é isso que vamos fazer agora. Para facilitar essa análise, a representação em binário aparece com diferentes cores, ficando desse modo imediata a identificação de cada um dos campos da instrução. Começando na primeira instrução, o código da operação é 01 e corresponde então a uma instrução de leitura da memória e é, portanto, codificada com o formato 2. Essa instrução lê então o conteúdo armazenado na posição de memória que está codificada nos bits 3 a 0 da instrução e que, como vemos aqui, é então o endereço 8. E armazena o valor lido dessa posição de memória 8 no registro codificado nos bits 5 a 4 da instrução, ou seja, armazena esse valor no registro interno 1 do processador. Copia então o conteúdo da posição de memória 8 para o registro interno 1 do processador. Na segunda instrução, o código da operação também é 01 e é, portanto, também uma instrução de leitura da memória. Esta instrução lê o conteúdo armazenado no endereço especificado nos 4 bits menos significativos da instrução, ou seja, lê o conteúdo armazenado no endereço 9 e armazena esse valor no registro interno que está codificado nos bits 5 e 4, ou seja, no registro interno 3 do processador. Após estas duas instruções, o conteúdo da posição de memória 8 foi copiado para o registro 1 e o conteúdo da posição de memória 9 foi copiado para o registro interno 3 do processador. Na terceira instrução, o código da operação é 00, ou seja, uma operação de soma de 2 registros com o armazenamento do resultado também num registro, ou seja, é codificada com o formato 1. Nesta instrução, o registro operando 1 é o registro 1, o registro operando 2 é também o registro 1 e o registro resultado é também o registro 1. É fácil de ver que o que está aqui a ser feito é então uma operação de soma do registro 1 com ele próprio e o resultado é novamente colocado no registro 1. Se assumirmos então que o conteúdo da posição de memória 8 corresponde a uma variável hipotética A, após a execução da terceira instrução, o registro 1 tem o valor que é 2 vezes A. A quarta instrução é também uma instrução de soma. Soma o conteúdo do registro 1 com o conteúdo do registro 3 e armazena o resultado no registro 0. Se assumirmos que o conteúdo da posição de memória 9 corresponde à variável B, e relembro que o conteúdo da posição de memória 9 foi transferido na segunda instrução para o registro 3, após a execução da quarta instrução, o registro 0 tem então o valor que é 2 vezes A, que é o valor obtido na instrução anterior, mais B.
Finalmente, a última instrução tem o código 10, ou seja, é uma instrução que copia o conteúdo de um registro interno do processador para a memória externa. Neste caso, copia o conteúdo do registro 0 para a posição de memória 10. O registro 0 é o registro que armazena o resultado que foi obtido na instrução imediatamente anterior. No final da execução deste programa, a posição de memória 10 tem então como resultado 2 vezes o conteúdo da posição de memória 8 mais o conteúdo da posição de memória 9. Podemos então dizer que a expressão aritmética implementada é do tipo y é igual a 2 vezes a mais b. Este exemplo simples e este processador hipotético visam apenas ilustrar o modo como é feita a codificação das instruções e a forma como o processador interpreta o código de cada uma dessas mesmas instruções. Num processador real, o número de instruções é obviamente muito superior e os formatos de codificação também podem ser, dependendo da arquitetura, em maior número. Num processador real, o instruction set designa a coleção de todas as instruções que o processador pode executar. A arquitetura do instruction set, normalmente designada pela sigla ISA, pode ser vista como um modelo abstrato do computador que descreve o seu comportamento de forma independente da implementação física. Ou, como foi descrito em 1964 por Amdahl e outros, a arquitetura do instruction set representa os atributos de um sistema computacional tal como são vistos pelo programador, ou seja, a sua estrutura conceitual e o comportamento funcional. Estes atributos são vistos de uma forma distinta e independente da organização do fluxo de informação e dos respectivos elementos de controle, do desenho lógico e da implementação física. Em arquitetura de computadores, a ênfase é dada no estudo da arquitetura do set de instruções para um processador real e na organização do hardware que suporta a execução dessas mesmas instruções. A arquitetura do conjunto de instruções, a ISA, também é designada por modelo de programação. A arquitetura do conjunto de instruções descreve então tudo o que o programador necessita de saber para programar em assembly um determinado processador. A ISA é então um modelo abstrato que representa, na prática, a interface entre o nível mais básico de software e o hardware, ou seja, entre o nível assembly e o hardware que suporta a execução de cada uma das instruções. A ISA descreve, portanto, a funcionalidade de forma independente do hardware que a implementa. Isto significa que, para um determinado ISA, podem ser realizadas implementações físicas distintas, ou seja, hardware de suporte à execução de cada instrução diferente, mas onde há a garantia de que o resultado final é exatamente o mesmo. Pode assim falar-se de arquitetura e implementação de uma arquitetura. A arquitetura é um modelo abstrato, a implementação da arquitetura é a realização física desse modelo. Um dos exemplos mais conhecidos desta situação é o caso da arquitetura x86 da Intel, que é usada nos processadores da Intel e também é usada nos processadores da AMD. A implementação desta arquitetura por parte da AMD é obrigatoriamente diferente da implementação da Intel, mas no final os processadores da AMD são compatíveis com os da Intel. No nosso caso, onde vamos estudar a arquitetura MIPS, vamos também estudar 3 implementações distintas e muito diferentes entre si de um subconjunto de instruções dessa arquitetura, e esse é um exemplo que ilustra exatamente
aquilo que diz atrás. Um ISA é um modelo abstrato e esse modelo abstrato pode depois ter implementações físicas diversas. Neste slide mostramos alguns exemplos de ISAs. A arquitetura MIPS, que serve de suporte ao estudo dos processadores nesta unidade curricular. É hoje em dia usada sobretudo em microcontroladores, como é o caso do PIC32 da Microchip. No passado já equipou as consolas de jogos PlayStation 2 e Nintendo 64, entre outras aplicações. A arquitetura ARM, que é usada em múltiplos processadores que equipam de máquinas fotográficas a telemóveis. A arquitetura ARM-V8 é muito inspirada na arquitetura MIPS. A arquitetura Intel x86, cujos processadores são usados em PCs e, por enquanto, nos Macs. A arquitetura x86 serve também de suporte aos processadores produzidos pela AMD. A arquitetura PowerPC foi desenvolvida pela IBM. Antes de serem equipados com processadores Intel, os Macs usavam processadores com arquitetura PowerPC. A arquitetura Cell foi desenvolvida pela Sony, pela Toshiba e pela IBM. Os processadores com esta arquitetura equiparam a PlayStation 3. A PlayStation 5 e também a 4 usam processadores AMD baseados na arquitetura Intel x86. Estes são apenas alguns exemplos de ISAs. Muitos outros podiam ser apresentados. O aspecto importante a reter é que, apesar de todos os processadores serem construídos com base nas mesmas tecnologias, as arquiteturas do conjunto de instruções são diferentes, o que torna os processadores, na prática, incompatíveis entre si. Na definição de uma nova arquitetura do conjunto de instruções, o projetista terá que ter em mente um conjunto importante de fatores. Dos mais importantes podemos destacar: essa ISA deve ser fácil de entender e programar. Hoje em dia, a programação de computadores em linguagem Assembly apenas tem interesse prático num número muito reduzido de situações. De qualquer forma, para uma nova arquitetura, é necessário desenvolver compiladores eficientes, pelo que este continua a ser um requisito fundamental. Outro requisito fundamental é que o hardware de suporte à execução das instruções possa ser simples e, dessa forma, eficiente, contribuindo para o melhor desempenho global possível. Outro requisito cada vez mais importante é que o processador que implementa esta arquitetura seja eficiente do ponto de vista energético. Finalmente, o custo do processador que use esta arquitetura é também um aspecto fundamental que pode ditar o sucesso ou o insucesso comercial dessa solução. O conjunto de instruções e, portanto, a arquitetura desse mesmo conjunto de instruções é assim um interface crítico, porque tem implicações diretas no hardware que, uma vez construído, não é fácil nem barato de ser alterado. Que instruções estão então disponíveis numa dada arquitetura? A resposta a esta pergunta depende, obviamente, da arquitetura que estivermos a considerar e uma dada arquitetura pode ter um ISA com centenas de instruções. É possível, no entanto, considerar a existência de um grupo limitado de classes de instruções que são comuns à generalidade das arquiteturas. Podemos assim agrupar as instruções em três grandes classes, ou três classes principais. As instruções de processamento, onde encontramos as operações aritméticas básicas, como a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, e ainda as instruções lógicas, como por exemplo o AND, o OR, o exclusivo e o NOT, ou as instruções de deslocamento, o Shift à esquerda, Shift à direita. As instruções de transferência de informação, que agrupa as instruções que permitem a cópia de informação entre registros internos do processador e entre registros internos do processador e a memória externa.
A terceira classe de instruções é designada por controle de fluxo de execução. As instruções de controle de fluxo de execução permitem a tomada de decisões e, na prática, permitem alterar a natureza sequencial da execução das instruções do processador. Com estas instruções podem ser implementadas estruturas condicionais do tipo if then else, podem ser implementados ciclos, podem ser implementadas chamadas a funções, etc. Veremos tudo isto ao longo desta unidade curricular, à medida que formos estudando as instruções do ISA do MIPS, que, como eu já referi antes, é a ISA que serve de suporte então ao estudo dos processadores nesta unidade curricular.